legal, já estamos de volta com o programa Mundo da Criança de hoje, falando sobre vacinas. Doutora Luciana Sgarbi, médica infectologista, conosco aqui falando sobre esse assunto muito interessante. Doutor, vamos dar sequência. A gente parou aí no mês de número 5, é isso? Não, nós paramos agora, nós estamos no segundo para o terceiro mês. Já tá, acho que eu estou assustando muito as mães, elas vão sair da sala, pelo amor de Deus. Assim, tá no terceiro mês. Não vai vazar vacina pela televisão. Luciano, olha, nós estamos, você telespectador que sentou aí agora, tá chegando, nós estamos falando sobre vacinas, porque há algumas situações que precisam essas vacinas chegar até você. Como é que está funcionando hoje, o que é de atualização nisso e como as coisas mudam. A nossa convidada, a doutora professora Luciana Sgarbi, está explicando para a gente, e nós já falamos sobre a grávida, sobre o primeiro mês, segundo mês, e nesse segundo mês já começam muitas dúvidas. E eu quero colocar a primeira dúvida. Luciana, tem diferença, assim, entre quando se fala em pneumococos, né, que é uma vacina, um pneumococo é um bichinho terrível, tenho medo desse bichinho, sabe? Eu acho ele terrível. Entre o que se tem de oferta na unidade básica de saúde, com o número de antígenos que se tem na clínica privada. Sim, Francisco, eu também tenho muito medo do pneumococo, né? Tanto que a vacinação é muito precoce. Então, o pneumococo, ele causa sinusite, otite, pneumonia, meningite, infecção da corrente sanguínea. Ele causa muitos danos. Por isso que o Francisco, como pediatra, tem muito receio. E nós temos 85 pneumococos. São muito pneumococos. Desses pneumococos, nós temos aqueles que são mais frequentes de causar o que nós chamamos doença invasiva. Então, eu não estou tão preocupado com a sinusite ou com a otite. O que a gente quer prevenir são as doenças ditas invasivas, porque ela tem um risco de morte. Então, nos preocupamos muito com a pneumonia grave e com a meningite. Então, o que se fez? Os cientistas isolaram os principais pneumococos e fizeram a vacina. Então, pegaram os 10 pneumococos, primeiro eram 7 pneumococos mais agressivos, fizeram a vacina. Isso já foi um impacto mundial importantíssimo na diminuição das mortes de bebês por conta desta meningite. Avançou-se um pouco mais e conseguiu 10 pneumococos. E esta é a vacina que nós dispomos no Brasil, uma vacina segura, efetiva. Só que surgiu uma vacina um pouquinho melhor ainda, com 13. Esses 3, mas Luciana, só 3, mas esses 3 são 3 que são muito incidentes na nossa região. Então tem um pouco de diferença, sim. A vacina da rede são 10 pneumococos, a vacina do serviço particular são 13 vacinas. Mas com a número 10, Francisco, nós temos um impacto, inclusive econômico no Brasil, em termos de internação por pneumonia e meningite, em termos de morte e inclusive em termos dos avós ou outras pessoas da família adquirirem esse adoecimento por conta da criança. A criança adoece, ela também transmite para os seus pais ou para os seus avós a colonização ou a contaminação. Então, a vacina é importante, faz uma diferença, faz diferença, e o governo ainda não tem essa intenção de ampliar, porque ele comprou essa tecnologia para a produção desta vacina 10, e eu acho que por longos anos teremos a 10 ainda, né, e só a 13 só privado. E a meningo, que você aplica agora no terceiro mês? Terceiro mês. A diferença, a gente pode dizer assim, algumas perguntas já estão surgindo assim para a gente. O que é ACWY? Tá. Eu só queria fazer um reforço, né? Quando eu assustei as mães com essa quantidade de vacina aos 2 meses, a criança fica muito, muito bem. São vacinas seguras, uma ou outra criança vai ter uma febrinha, com a rotavírus, uma ou outra criança vai ter uma diarreia. Olha, eu acho que o Francisco, como pediatra, você se lembra a última vez que você internou uma criança por uma reação de vacina? Ah, não. Então é uma coisa assim, as pessoas falam, ai meu Deus, eu vou picar, eu vou fazer tanta vacina ao meu bebê. Eu trabalho com vacina há 25 anos, eu acho que internei uma vez uma criança por uma reação vacinal. Em 25 anos. Então, são vacinas muito tranquilas.
Vai dar febre, vai ficar mas nada que... dia, 2 dias, isso, mas analgésico nada comum, que um amor, um carinho, um cuidado, um analgésico, um antitérmico. Não compensa. O risco-benefício, essa equação, você tem que vacinar. Não tem como não vacinar. Com certeza. Eu digo segurança em termos de complicação, medos, fantasias. Praticamente zero, né? Bobagem que às vezes pessoas colocam na internet ou em literatura inadequada, que só tem um desserviço à sociedade, né? Vacina é algo sério, estudado, seguro e que deve ser feito. Bem, a criança vai ao 3º mês, aí é a felicidade, porque ela só tem uma picada de uma vacina muito tranquila em termos de reação, que é a meningocócica. É a doença mais dramática do ponto de vista de evolução, porque ela é muito rápida. Então, às vezes, a criança vai ao pediatra e ele pode morrer em 12 horas, 24 horas por meningite meningocócica. Gente morrendo com muito menos tempo. Muito, muito. Esse ano nós tivemos... Muito sério, né, gente? 4 óbitos ou 5 óbitos em Marília. É uma situação trágica. Perder um paciente com meningite meningocócica, a gente demora muito tempo para se recuperar emocionalmente, né? E é uma vacina, Francisco, que a cepa, quer dizer, o tipo de meningococo mais comum nos últimos anos que está acontecendo no Brasil é o meningococo C. Então, é esta vacina que se faz. Só que tem entrado outros meningococos, que chama-se meningococo W, meningococo Y, que de meningococo B, então outros meningococos. A vacina contra o meningococo B ainda não está disponível, está na boca do forno para ser lançada. Mas a meningococo A, C, W, Y, ela já está disponível há 2 anos no mercado. No estado de São Paulo não são tão incidentes assim, mas à medida que a gente sai do Brasil, caminha para o sul do Brasil, a prevalência dessa meningite é maior. Buenos Aires ou Santiago do Chile, 50% dos casos já são meningococo W. Então, para pessoas que viajam, que saem do Brasil ou que viajam para o sul, então já tem um risco maior. E essas coisas de ser raro em medicina, eu fico muito preocupado, porque é raro enquanto não é o seu. A hora que chega no seu, é 100% e você tem que cuidar para que o seu não vire 100%. Não vire 100%. Né? Então, essa meningococo chamada quádrupla, ela já está autorizada para uso em crianças a partir dos 2 anos. Então, os bebês vacinariam C e fariam reforço depois com a meningococo quádrupla, ou aos 2 ou aos 5 anos de idade. O ideal é que o reforço seja aos 5 anos de idade e depois um novo reforço na adolescência. Porque com o passar dos anos a resposta cai um pouquinho. E então a gente precisa relembrar o sistema imunológico daquele bichinho para que a gente fique com um nível de proteção bem alto. Então nós faríamos, essa meningococo, queria que nós faríamos com 3 meses, tipo 3, 5 meses, C. 1 ano, meningococo C. Então a criança está protegida para o meningococo C e que é a grande vilã no Brasil. O meningococo A tem muitos anos que não ocorre e o meningococo B, vários surtos ao longo dos anos, mas não tem vacina. A vacina está na boca do forno. Então, é possível que em 2015 e 2016 tenhamos uma vacina para meningococo B, mas ainda não temos. E esta quádrupla, o ideal é que a gente faça, então, o reforço dessas crianças aos 5 anos com a meningococo quádrupla, mas sabendo que ela pode ser feita a partir dos 2 anos. No início que ela foi lançada, ela veio de bula, ela veio com a recomendação aos 11 anos, para o reforço da adolescência. Hoje ela já está liberada a partir dos 2 anos de idade. Isso é muito útil, né, Luciana? É muito saudável, é de uma experiência assim, extraordinária você ter esses recursos. E a CWY, ela é recente, né? Recente. Ela veio para o mercado brasileiro ano passado. Esse ano não tivemos condições de comprar. A demanda para outros países foi tão grande que não conseguia quantidade suficiente para ser trazida para o Brasil. Então ela voltou a normalizar a questão de 2 meses, Francisco, que a gente está tendo a meningococo quádrupla. E a gente está orientando porque as dúvidas surgem para a gente, são muito frequentes. Porque as pessoas hoje abrem a internet e tem todas essas informações. Então, as perguntas sobre, e essa ACWY?
quando é que eu vou fazer? Sim. Então você vai fazer a partir dos 2 anos. Dos 2 anos. E outra coisa... Essa não tem na unidade básica de saúde. Não tem ainda na unidade básica de saúde. Essa é a informação que a gente quer dar. Essa não faz parte do calendário do Ministério da Saúde. Francisco, outra informação importante de meningococo é que é a única meningite que é indicada para todas as idades. A gente brinca do mamando ao caducando, né? Do bebezinho ao idoso. Por quê? Porque ela ocorre em qualquer faixa de idade. A meningite por hemófilo, a gente tem uma indicação até os 5 anos. Depois é raríssima no adulto. E a pneumocócica, ela até os 5 anos ela ocorre. Dos 5 aos 50, ela não é tão incidente, mas ela já é oficial acima dos 50. Agora a meningocócica é para todos os indivíduos. Então, nós estamos estendendo o programa aí para os avós, né? E você aí que está aí próximo aí dos 50, né? Já pode começar a pensar que precisa receber as vacinas também. Então, ó, nós falamos sobre o primeiro mês, o segundo mês, só repete que o 4º mês é muito semelhante. Aí, tudo que foi feito no segundo mês vai ser 2, 4, 6, 3, 5, 7. Então, aquele sofrimento dos 2 meses, ele vai se repetir aos 4 meses e aos 6 meses tem uma mudança, né? Porque daí não tem mais rotavírus, né? Que é a gotinha. E você para com a polio injetável para ser polio gotinha. Então, a criança vai tomar polio injetável só com 2 e com 4. 6 meses, 1 ano e 3 e 5 anos vai ser gotinha. Então, a criança vai tomar picada a mais só... Então, os meses mais difíceis para o bebê é o 2º e o 4º mês. Porque o 3º e o 5º é só meningococo. Outra diferença de vacina do público e do privado, Francisco, é rotavírus. A rotavírus do governo é muito segura, uma vacina muito eficiente, mas cobre um rotavírus. E a vacina do particular cobre 5 diferentes tipos de rotavírus. É uma outra diferença. A do governo são 2 doses e a do particular são 3 doses. Esse rotavírus, ele também é uma vacina que dá muita pergunta para a gente. Eu devo fazer a vacina contra rotavírus? Luciana, o papai lá que está ouvindo, deve fazer a vacina contra o rotavírus? Eu vou falar até uma coisa difícil. Quem mais atrapalha a vacina de rotavírus não são os pais, são muitos médicos, infelizmente. O que aconteceu na história da rotavírus é que... Eu quis ser um pouquinho... eu estou puxando a orelha de alguns colegas, porque, veja, as coisas na medicina, elas são... você tem que se atualizar. Quando a vacina de rotavírus foi lançada, não no Brasil, a primeira vez, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, era uma vacina de rotavírus que foi associada a um efeito colateral, que era um problema intestinal, com um nome difícil, chama intussuscepção, que é a invaginação do intestino. O intestino é uma invaginação intestinal. Um intestino entra no outro, por conta da vacina. Então, ficou naquela época... formalizado que a vacina teve uma participação. Essa vacina saiu de mercado, nunca foi comercializada no Brasil. 10 anos depois, feita uma outra vacina, muito distinta da primeira, segura e que é feita há muitos e muitos anos em todos os países do mundo. Então, a vacina segura. Então, ficou na mente dos colegas, essa vacina pode dar intussuscepção. Então, esta vacina nova, que nem é tão nova assim, ela é feita até numa faixa de idade muito rígida, para não ficar próxima da idade onde o bebê tem naturalmente o risco deste problema. Porque senão vai acontecer o problema e fica na dúvida. Foi a vacina ou a criança fez porque é uma situação própria da idade do bebê? Então, deve fazer e puxei a orelha dos colegas. E tem uma outra complicação que é muito comum, aliás, não é comum, é 0,01% das crianças vacinadas podem apresentar algumas estrias de sangue. Sim. Após o uso da vacina rotavírus, né, Luciana? Isso é transitório e não merece nenhuma conduta, isso sara sozinho. Sara sozinho, e não contraindica as doses subsequentes. Não.
a gente orienta a mãe para que ela se acalme, porque mãe é assim, né? O bebê suja a fraldinha, olha, cheira, mexe, estica, puxa, né? Tem que ter cuidado. Então, a gente tem que tranquilizar que aquelas raízes de sangue, né? Que pode ter sido vacinal, pode ter sido de uma alergia de algum alimento que a mãe comeu, às vezes até leite, né? Então, a gente vai tranquilizando. Mas com a vacina pode ocorrer. Pode acontecer e não contraindica as outras doses. Não merece nenhum tratamento e nem impedir com que seja a criança vacinada aí no segundo mês, aliás, no quarto mês. Agora, olha, esse primeiro ano, acho que a gente encerrou, deu uma ideia boa e eu queria muito chamar a atenção sobre esses pneumococo e meningococo, que são as bactérias, os micróbios que nos assustam muito. Então, esse primeiro ano está completo. Assim, vale febre amarela mencionar, com 9 meses nós não temos essa doença, mas faz parte do calendário, né? A febre amarela é uma vacina que voltou para o calendário básico em vários municípios do Brasil por conta da ocorrência de animais mortos na proximidade com o vírus da febre amarela. Então, a vacina da febre amarela voltou. Nós não temos febre amarela urbana, né? Só febre amarela dita silvestre, mas a vacina está no calendário. Outra vacina que o governo colocou é a catapora, né, que depois de um ano. Agora, você quer concluir? Então, antes de um ano, só a febre amarela aos 9 meses. Assim, mencionar, nós estamos caminhando para o final. Agora, nesse final, começo de primeiro ano, tem os reforços, né? Os reforços com N3. Mas, com um ano, você tem a catapora e depois você tem a hepatite A. Sim. Certo? É isso que eu queria que você comentasse, que são duas vacinas importantes, porque muita gente lá para frente não tomou essa vacina. Então, a criança fez um ano. Então, vamos dar uma notícia boa primeiro. Tomou febre amarela aos 9 meses, vai ficar ali 3 meses. Chegou saudável no final do primeiro ano. Saudável, feliz, nem lembra das picadas, não tem mais choro no consultório, já conseguiu separar o doutor Francisco das picadas, já reconhece. Né? Então, aos 9 meses é a febre amarela, a última vacina. Aí, com um ano, tem 4 vacinas. Sarampo, cachumba e rubéola e catapora. Catapora é a mais recente aquisição do governo e foi uma grande aquisição, né? Acho que a hepatite A é mais recente. Ah, não, ainda tem a hepatite A que foi mais recente ainda, é verdade. E a hepatite A. Então, vamos lá. Sarampo, cachumba, rubéola e catapora são vacinas chatas para o bebê. Por quê? Porque são todos vírus vivo. Então, eu dou a doença abrandada, então é o vírus vivo abrandado. Então, passado uma semana, 10 dias da vacinação, pode acontecer, não é que vai acontecer, pode acontecer uma febre, não no dia, 10 dias depois, pode acontecer algumas lesões de pele, a criança pode ficar mais manhosa, né? Mas nós estamos protegendo de doenças importantíssimas, que está em surto de sarampo em vários países europeus, tivemos casos nos Estados Unidos, né? Agora com a Copa que tivemos, todos eram recomendados a vigiar, olhar a carteira de vacinação por conta dessa problemática, né? O governo faz o reforço, não faz o reforço da catapora, só faz essa dose única. Eu queria que você falasse isso porque o conceito da literatura é que realmente é importante fazer esse reforço, né? Importante. A falha de vacinação com a varicela, ela chega de 15% a 20%. Então, se a vacina fosse mais concentrada, ela daria catapora. Então, a vacina tem que ser abrandada, mas às vezes é abrandada e não protege tanto porque ela foi muito abrandada. Então, esse é o dilema. Então, você faz a primeira dose, né, com um ano, e ela deveria receber um reforço entre 2 e 4 anos. Lógico, uma dose que o governo está dando já vai impactar muito na diminuição de casos. Mas quem quer realmente não ter a varicela, deveria tomar o segundo reforço, né, ou um reforço na faixa dos 2 aos 4 anos. Outra vacina que é ainda nesse primeiro ano de vida é a hepatite A, que o Francisco falou, que é recentíssima, né? Foi agora no segundo semestre, né, Francisco? Entrou a vacina da hepatite A, que é uma doença que fala, é benigna. Veja, é benigna quando a gente olha o indivíduo. Mas se considerarmos que é a hepatite mais comum, nós vamos ter
morte por hepatite A. Então, aquela doença que era benigna comparada com a hepatite B, comparada com a hepatite C, por que ela é dita benigna? Porque ninguém vai ficar crônico. Eu vou sempre sarar. Mas tem um 0, aí, alguma coisa, que vai ter uma hepatite aguda grave ou hepatite aguda fulminante. Você vai perder esse bebê por hepatite A. É raro, mas o raro... Luciana, só pode falar isso quem nunca viu uma hepatite A fulminante. Nossa. Como a gente já cuidou desse aspecto de criança e já vimos assim, duas situações. A hepatite A fulminante, a criança morrendo, morre em insuficiência hepática, é um negócio dramático, ou você correr com aquilo, tratar, Marcos, e assim, alguém tem que fazer o transplante dessa criança amanhã. Para que você possa resolver e salvar a vida dessa criança. Então, uma coisa assim, que a picadinha, a vacina, pode evitar um transtorno assim tão grande de risco de morrer ou de risco de uma intervenção dramática, porque um transplante de fígado não é uma criança. Brincadeira, né? Você tem que ter o doador, intervivos, ali tem que ter uma mãe disponível, alguém disponível para doar aquele fígado e às vezes não há compatibilidade, os tipos de sangue não são os mesmos, começa por aí, e aí você perde a criança com uma hepatite fulminante, coisa que poderia ser evitada. Então, só pode achar que a hepatite A é benigna quem realmente nunca viu uma hepatite A fulminante. É terrível, né? Então é um grande erro, né, Francisco, falar a hepatite A é a benigna, é a da criança. Não é bem assim. Não é bem assim. Agora, só nós estamos terminando, aí o diretor vai ter um pouquinho de paciência que eu quero falar só lá para frente para a adolescência, que essa também é muito recente, né, Luciana? E aí a gente sai um pouquinho das doenças infecciosas e ver como a vacina é importante. E já entra em está prevenindo o câncer a vacina, né? Fala um pouquinho só sobre o HPV. E também só vou fazer um comentário. Hepatite B, você está prevenindo da doença e o vírus da hepatite B é o primeiro agente causador do câncer de fígado. Então, a hepatite B eu estou prevenindo a doença e o câncer de fígado. E o HPV, né, que eu já outro dia vim com o Marcos num programa falar, né? Como muitos pais tiveram dificuldade com essa vacina, né? Eu vou estimular a criança a vida sexual. Não, tem que ser encarado como uma vacina como outra qualquer. Só que o mecanismo de aquisição deste vírus que é por via sexual. Não importa, né? Eu tenho que vacinar o jovem, o adolescente, para que no futuro, quando ele tiver a vida sexual dele, ele já esteja protegido. Então, para nós mulheres, eu acho que vai mudar a história. Tanto que o médico que fez o linking entre o vírus HPV e câncer de colo de útero, ele que descobriu que o câncer é causado... Ele ganhou o prêmio Nobel da Medicina, o alemão, que eu não vou saber falar o nome, né? Que não é baiano. Não é baiano, o nome é complicado, mas é um alemão. Estava fácil. Ganhou o prêmio Nobel da Medicina por quê? Falava-se, HPV porque fuma, porque isso, porque tem várias doenças. Não, é o vírus HPV que causa o câncer do colo e ponto final, né? E os meninos, né? O governo tem que ter prioridade. Então, o governo priorizou as meninas, mas a vacina, ela é indicada para todos os indivíduos, homens, mulheres, meninos e meninas, em todas as faixas etárias. Ela já está liberada. Isso é outra boa notícia, né, Marcos? Vamos encerrar, o telespectador aí acho que ouviu bastante uma dose alta de vacina. Está todo mundo vacinado, não adianta falar depois que não está sabendo, hein? Já está todo mundo vacinadinho. Não, a gente tem que diminuir a mortalidade infantil nessa cidade aqui a todo custo, por isso que a gente briga aqui, está aqui todo sábado, falando alguma coisa que possa ajudar os pais a terem os conceitos adequados para, nós não queremos que as crianças de Marília tenham essas tribulações todas, né? É verdade. Então tá aí, a gente conversou hoje com a doutora Luciana Sgarbi, que falou aqui sobre vacinação, programa excepcional. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria fazer só mais um comentário, né? A Organização Mundial de Saúde tem um projeto belíssimo de fornecimento de vacina de pneumococo para a África. Porque o desafio do mundo é a mortalidade das crianças africanas por pneumonia e meningite.
Então, eu acho que todo pai que assistiu o programa tem que refletir que aquela picadinha é uma picadinha para o bem. Vai chorar, você abraça, beija, dá um carinho. Se tem algo de benigno aí, não é a hepatite, mas sim a picada, né? É a picada, é verdade. A picada, ela é benigna. É benigna. É verdade. E olha, triste, viu, doutora, pelo Vitória, triste pelo Bahia. Nem me fale. Eu não sei qual que é a sua Nem me torcida. Mas eu tenho uma saída muito honrosa. É. Estou trocando de esporte. Vou torcer para agora campeonato de bolinha de gude. Na Bahia a gente fala bolinha de gude, aqui fala búrica, né? Búrica. Então eu vou mudar de esporte, porque na Bahia a coisa tá... Meu time em São Paulo é o Palmeiras, né? Sinto muito. Você vai com tudo, Sinto muito, mas quase que eu Paulino. Não, eu tive que manter o equilíbrio em casa. Né? Mas tá bom, telespectador, muito obrigado. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, disposição em vir até aqui nessa tarde de sábado. E você que nos acompanhou, tenha um final de semana muito feliz. E lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Tchau! Da criança, oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda.